Salve família, beleza? Seguinte, nessa aula a gente vai falar sobre suporte e resistência, tá? Vamos dar continuidade aqui no nosso curso gratuito que eu tô fazendo para vocês. E hoje nessa aula vocês precisam dominar, vocês precisam entender o que é isso. Com certeza, se vocês já começaram a pesquisar sobre Day Trader, Arc Options, vocês viram lá suporte e resistência, bateu no meu suporte, eu comprei, bateu na minha resistência, eu vendi, enfim. Vocês vão entender o que é isso hoje, vocês precisam saber disso. Todo trader precisa saber disso, beleza? Então eu vou tentar explicar aqui de uma forma dinâmica para que vocês consigam compreender. Beleza? Então vamos lá. Eu vou pôr aqui na tela toda branca aqui, ó. E vamos desenhar. Eu vou marcar duas linhas aqui, tá? Então, essa linha de baixo, a gente vai chamar ela de suporte, beleza? E essa linha de cima, a gente vai chamar ela de resistência, ok? Por quê? Vamos supor aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui de uma moeda do dólar. O dólar tava R$ 3, tá? A variação do dólar. Vamos falar sobre a variação do dólar, beleza? O dólar tava R$ 3. E o dólar, ele começou aqui a R$ 3. Ele foi subindo, 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 até bater uma máxima de R$ 6, tá? Só um exemplo que eu tô dando para vocês. Então, o dólar chegou aqui a R$ 6, ok? Então, a gente teve uma variação do dólar de R$ 3 para 6. Então, o que que a gente chama isso daqui? Que essa zona aqui, onde bateu R$ 3, é um suporte. Por quê? Porque foi uma mínima ali que se destacou, tá? E aqui o 6 foi a máxima que se destacou, ou seja, o preço não passou daqui. O preço teve a variação e ele ficou andando nessa zona. Ele batia no 3, subia para o 6. Batia para o 3, subia para o 6. Então o gráfico ele ficou andando aqui em suporte e resistência. Então a parte de baixo aqui a gente fala que é o suporte, tá, do preço. O preço aqui não consegue passar dessa zona, criou um suporte aqui embaixo. E nessa parte dos R$ 6 criou uma resistência. Toda vez que o preço chega lá, ele desce. Por quê? Porque os vendedores estão lá naquela parte ali, não deixa o dólar passar disso aí. Da mesma forma que tem gente apostando que o dólar que vai subir, tem gente apostando que o dólar vai cair. Então fica nessa variação, fica dentro dessa zona, tá? E nunca é certinho 6 em ponto. Pode variar um pouquinho mais. Por quê? Porque nunca é uma linha só, tá? O pessoal tem costume de falar que bateu nessa linha aqui é exata. Não, é uma zona. Vamos supor que é essa zona aqui, ó. Na variação de 5,99 a 6,3. Mais ou menos isso. Precisa entender uma zona, tá? E mesma coisa no suporte. Uma zona no suporte que varia entre 2 e 2 ali, entre 2,98 a 3,5, um exemplo, né? Então nessa zona aqui de suporte, o preço sempre quando chega aqui ele já começa a subir, tá? Eu até deixei ela aqui, ó. Então, ó, suporte e resistência, o suporte, região onde esperamos que o preço volte a subir. Então, quando o preço chega num suporte, o preço estava lá em cima, lá, ele desceu aqui nessa zona aqui, ó. A gente espera que ele volte a subir. Resistência, região onde esperamos que o preço volte a cair. Quando chegar numa resistência, a gente espera que o preço volte a cair novamente, tá? Por quê? Porque ele sempre trabalha naquela zona, dentro daquela variação. Então, é essas marcações que a gente espera o gráfico chegar para a gente ter uma assertividade melhor. Então, a gente marca lá uma resistência lá. Quando o preço está chegando lá, a gente já fica atento para a gente poder fazer a nossa entrada de venda, acreditando que o preço pode voltar a cair. E quando chega no suporte, a gente faz uma compra, acreditando que o preço volte a subir. Beleza? Então é isso, suporte e resistência. Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário para que a gente possa aí tentar esclarecer melhor. Mas é basicamente isso. Vamos lá, agora a gente vai aprender a fazer as marcações aqui de suporte e resistência, tá? Se a gente der voltar aqui o gráfico aqui no scroll do mouse aqui, a gente vai ver que teve zonas ali que o gráfico andou e ele parou, tá? Então se a gente ver aqui, ó, uma zona máxima aqui, a zona máxima, a gente clica aqui em ferramentas, né, linha horizontal, clica lá, ó, zona máxima aqui, uma zona mínima aqui, ó. O preço andou aqui nessa região, mas se a gente esperar até voltar uma resistência, às vezes demora muito. O que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar para onde o gráfico está andando agora. E o que eu faço para achar essas marcações? Então, eu vou ensinar para vocês aqui a forma que eu utilizo para identificar as zonas de suporte e resistência mais perto dali para que a gente consiga operar, beleza? Como que vai funcionar? A gente vem aqui ó, no tempo gráfico aqui, coloca o tempo de uma hora. Cada candle desse aqui de uma hora tem várias velas de M5 aqui dentro, ou seja, tem 12 velas de M5 aqui dentro. Então, se a gente pegar aqui pelo menos umas 3 horas passadas, a gente pode marcar aqui o suporte e resistência dessas zonas aqui, ó. Ó, e como tá bem próximo, a gente identifica como uma zona. Lembra que eu falei para vocês que é uma zona, não é exatamente um preço ali específico onde ele vai bater e às vezes respeitar? Pode ser que essa zona aqui, ó, os compradores, os vendedores estejam aqui em cima aqui, ó. E se o preço chega aqui, o preço tende a descer. Exatamente o que aconteceu aqui, ó. Então a gente tem uma zona. A gente pode até marcar duas linhas aqui, ó, não tem problema. Marcar duas linhas aqui, ó. Nessa zona aqui, ó, tá? E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Ó, aqui embaixo a mesma coisa. Beleza? Então aqui a gente pode até mudar a cor também, tá? Mudar a cor aqui, ó. Colocar uma espessura mais grossa e tal, enfim, mexer aqui, beleza?
Então a gente vai marcar as 3 velas. Então, uma, duas, três. Vamos marcar essa aqui também. Vamos marcar o topo e o final dela, tá? Quando a gente volta para M5, a gente já identificou diversas zonas, ó. Ó, várias zonas que marcou suporte e resistência para nós, tá? E eu costumo também marcar em 4 horas aqui, só o último pavio. Então a gente tem isso aqui, só a última vela no caso, beleza? Voltou para 5 minutos. Temos todas essas zonas aqui para trabalhar suporte e resistência. E se a gente ver, olha como respeitou legal. Pera aí. Então o gráfico veio aqui, ó, bateu aqui no suporte, bateu no suporte, aí ele subiu, tá? Resistência, resistência. Aí essa zona aqui também é um suporte, ó, essa zona aqui, ó. Quando tá o preço acima virou um suporte. Então ele bateu, 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 até rompeu aqui, né? Aí bateu de novo, bateu, bateu e depois rompeu. Então, é umas zonas de suporte e resistência que só basta a gente identificar ali qual é a melhor para a gente operar. Porque e vai ser aula para a gente entender mais para frente ali sobre rompimento de um suporte. Quando o suporte é rompido, aqui vira uma resistência, e aqui embaixo é um novo suporte, tal. E quando a resistência é rompida, vira um suporte, e aqui vira uma resistência, tal. Enfim, a gente vai entender isso, tá? Calma, calma que a gente vai chegar lá e falar sobre rompimento e falso rompimento. Vai ser aulas mais para frente que a gente vai poder entender isso. No caso aqui a gente aprendeu sobre suporte e resistência e aprendeu até a fazer as marcações ali, achar as zonas mais fortes para a gente operar, beleza? Ela pode ver que até agora aqui, ó, ela bateu nessa zona aqui de suporte aqui, onde foi respeitada aqui e aqui, ela bateu novamente e já respeitou, beleza? Então aqui são algumas zonas de suporte e resistência, beleza? Então na próxima aula a gente vai falar sobre tendências aí, LTA, LTB, e vamos dando continuidade nesse curso gratuito aí para que vocês consigam entender e aprender sobre day trade aqui, beleza? Então é isso, curte, compartilha, compartilha com um amigo aí que quer entrar nesse mundo, que tá aprendendo também, mostra para ele, fala, ó, tô fazendo esse cursinho aqui, todo dia ele tá postando vídeo e tal. Então é isso, beleza? Compartilha aí, fortalece nós aí e tamo junto, é nóis.